Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Provavelmente a última pílula vermelha do ano de 2025. Então nós vamos fazer aqui uma pílula vermelha com conteúdo especial, entre aspas, né? Não é como se fosse grande coisa, mas é um pedido aí de uma pessoa que nos acompanha aqui, que solicitou uma pílula vermelha em que eu falasse sobre quais que eu considero que são as questões prementes do Brasil ou as coisas que demandariam maior urgência, né, num eventual governo da ANR, meu, ou apoiado pela ANR, né, pela ANR, ou pelo Rafael Machado. E como, na verdade, sobra um episódio de Pílulas Vermelhas para fazer, eu vou fazer isso junto com uma outra solicitação, uma outra proposta, que também é uma explicitação de posicionamentos, mas num âmbito mais teórico, né? Então vai ser como se fosse assim, o que o Rafael Machado pensa sobre uma miríade de temas. Talvez eu até deva fazer, de fato, como sendo aí explicações muito rápidas de diversos autores com os quais eu concordo, ou diversos temas, ou diversas teorias, ou diversas doutrinas das quais eu sou adepto, e depois entrar em questões práticas. Talvez eu faça assim, como eu falei, tudo aqui é sempre improvisado, a gente vai tocando o barco no improviso mesmo, nas coxas, não tô nem aí, foda-se, tanto faz. Eu lembro que eu fiz um uma pílula vermelha no canal falecido, que deve estar em algum lugar, deve estar perdido em algum lugar, em que eu fazia exatamente um apanhado de melhores filósofos, eu acho que por século, e eu comentava tipo 3 linhas sobre cada um, né? Eu não listei absolutamente nada, então vamos tocando. Como o pessoal sabe, eu sou o presidente da Associação Nova Roma, que era a Nova Resistência, e nós somos dugnistas, né? Sim, nós somos dugnistas, ponto final. Considerem, nesse sentido, considerem dugnismo como se fosse um marxismo, como se fosse um platonismo, como se fosse um hegelianismo, no sentido de ser uma espécie de framework teórico, né? Uma estrutura teórica com a qual nós trabalhamos e que nós desenvolvemos ou tentamos desenvolver, não sozinhos, mas junto a outras pessoas. Porque o Dugin, ele não é um... Né? Quando a gente busca uma melhor definição do Alexander Dugin, não é de estrategista russo, não é de geopolitólogo russo, não é de influenciador russo, é de filósofo. E enquanto filósofo, o pensamento do Dugin é universal. E aí sim, a partir dessa universalidade, a gente pode fazer, por exemplo, uma busca pelas aplicabilidades práticas em determinados contextos, como o contexto brasileiro e por aí vai. Mas enfim, nós tomamos o Dugin como um pensador de validade universal, né? E aí nós trabalhamos, nós tiramos desse universal os particulares, né? Nós fazemos as aplicações particulares desse universal, bem como as adaptações, as contestações, as modificações, as atualizações que nós consideramos necessárias, né? Então, assim, se eventualmente a ANR sobreviver à minha pessoa, né? Eu eventualmente falecer, seja do que quer que seja, preferencialmente bem velho, né? Ou em guerra, ou velho, né? Mas vamos supor que o projeto, sob essa encarnação ou uma nova encarnação, continue. Isso que eu chamo de adaptações, atualizações, aplicações, contestações, explicitações, etc, etc.
eventualmente poderia ser chamado aí de um machadismo, né? Eu não falo em machadismo porque é esquisito uma pessoa viva utilizar um ismo para definir o próprio pensamento. Não faz muito sentido. Até porque enquanto eu sou vivo, o meu pensamento é vivo e eu vou mudando conforme eu considerar necessário, né? Mas se o projeto continuar, se a gente der continuidade a esses trabalhos, a essas reflexões, a esses vários projetos, eventualmente se poderia falar num duguinismo machadismo, né, a partir dessas tomadas específicas de posição que eu tenho em relação ao Alexander Dugin. Mas eu não quero aqui transformar esse vídeo num vídeo de diferenças entre o pensamento do Rafael Machado e o pensamento do Alexander Dugin, porque a gente teria que fazer um apanhado mais extenso e mais detalhado. Na verdade, eu eventualmente posso fazer algo desse tipo na próxima temporada das Pílulas Vermelhas. Mas bem, o framework é o pensamento do Alexander Dugin nos seus principais aspectos e vertentes, né, que seriam aí a quarta teoria política, o multipolarismo, né, ou teoria do mundo multipolar, o platonismo político, né, no modelo duginiano de platonismo político, e a noomaquia, principalmente. Esses seriam os quatro principais eixos teóricos do duginismo enquanto filosofia, quarta teoria política, multipolarismo, platonismo político e noomaquia. Eu absorvo essas quatro teorias, esses quatro desenvolvimentos, essas quatro disciplinas, talvez seja melhor considerá-los nesse momento como disciplinas, e na minha praxis eu faço a aplicação, o desenvolvimento, a atualização, o que quer que seja necessário nesse trabalho teórico, né? Novamente, não vou explicar aqui o que é quarta teoria política, o que é multipolarismo, o que é platonismo político, o que é noomaquia, porque existe muito material sobre isso. Se não nesse canal, em breve vai ter nesse canal, porque a maioria dos materiais do canal antigo vão vindo para cá aos poucos, mas não falta material sobre isso na minha editora, né? Comprem os livros da editora Ars Regia, no site da Nova Resistência, que ainda existe, né, o site, e no blog Legio Victoris, tá? Então não preciso ir muito além disso. Quando se fala, porém, em uma aplicação por parte do Rafael Machado das ideias do Dugin, essa aplicação é sempre instanciada pela própria natureza pluralista do pensamento duginiano. O que eu quero dizer com isso? Né? O marxismo-leninismo, ele é, em tese, universal, porque ele tem pretensões universalistas, não meramente universais, mas universalistas. Né? O meu pensamento não é universalista na sua busca por um desenvolvimento do duginismo, porque ele se coloca propriamente como sendo um duginismo com características brasileiras, né? Um duginismo com características brasileiras. É claro que nesse duginismo com características brasileiras existem tomadas de posição e adoções teóricas que dizem respeito a questões gerais, dizem respeito a fenômenos gerais, tá? Mas daí, novamente, existe essas questões, essas abordagens gerais, delas também se deduzem posições específicas em relação à questão nacional. E eu posso explicitar algumas, e explicitando algumas a partir até mesmo de tanto de determinados campos teóricos ou de determinadas figuras, né? Eu vou dar um exemplo. Nessa nossa perspectiva, que novamente, aqui eu não vou falar de posições que são individuais, e sim posições do Rafael Machado enquanto presidente da Associação Nova Roma. Qual é a nossa concepção de história? A nossa concepção de história é uma concepção cíclica.
Nós somos, nesse sentido, eu poderia dizer spenglerianos, mas aí eu teria que matizar pelo fato de que nem todo o conteúdo do Spengler me parece o mais adequado, né, para uma série de questões. As definições que ele dá de quais seriam as civilizações mundiais parcialmente bem interessante, mas existem alguns aspectos ali com os quais eu não necessariamente concordo. A gente poderia acrescentar também a distinção cultura, civilização. Eu acho que ela talvez merecesse algumas modificações, né? Ainda que ela seja interessante, sim, de ser adaptada de alguma maneira. O conceito de pseudomorfose é fundamental em Spengler. O que é pseudomorfose? Pseudomorfose é quando você tem uma cultura, geralmente uma cultura jovem, e aí existe um enxerto de uma outra cultura ou já civilização madura por sobre o florescimento dessa cultura jovem. E aí o caminho natural de desenvolvimento dessa cultura jovem é atrapalhado, desviado, deturpado ou mesmo cortado. Ok? Vamos lá. Uma determinada cultura nasce e estava se desenvolvendo em uma determinada direção. Daí vem, porém, um outro povo que conquista essa cultura, ou a elite desse povo decide adotar, por submissão intelectual, etc., decide adotar a cultura, né, os símbolos culturais, as práticas culturais de um outro povo. Isso também é um exemplo de pseudomorfose. Isso às vezes acontece com uma conversão religiosa em massa, né? Nem sempre, mas às vezes acontece. Então, assim, existem várias coisas que podem gerar uma pseudomorfose, né? E pseudomorfose eu acho um conceito fundamental porque ele é aplicável ao Brasil, né? O conceito de pseudomorfose ele é interessantemente aplicável ao Brasil. É um conceito spengleriano dotado de bastante atualidade e que é aplicável ao Brasil. No seguinte sentido, spenglerianamente, independentemente do Spengler não ter falado nisso, porque uma coisa que poucas pessoas sabem é que nos anos 30 existia no Brasil uma sociedade Oswald Spengler, né, de estudiosos do Spengler. Aliás, o Spengler foi tão influente que a maioria dos livros canônicos da brasilidade que você já ouviu falar menciona o Oswald Spengler e usa as ideias do Oswald Spengler. Eu estou relendo, por exemplo, o Casagrande Senzala, ele menciona o Spengler quase de 5 em 5 páginas. Tá entendendo? O livro do Sérgio Buarque de Holanda também é um livro spengleriano, um livro profundamente spengleriano. Porque as ideias do Spengler foram fundamentais, foram interessantes para uma série de construções, de contribuições, de elaborações teóricas feitas pelos pensadores filosóficos, sociológicos, antropológicos do Brasil, especialmente esses que trabalharam ali nos anos 30 e nos anos 40. Né? Então o conceito de pseudomorfose é muito fundamental. Não apenas eu tinha até esquecido, não apenas o Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, mas o Otto Maria Carpo, por exemplo, utiliza o conceito de pseudomorfose direto ali na história da literatura ocidental. Então é um conceito bastante atual e aplicável no Brasil. No seguinte sentido, no sentido de que nós temos uma civilização ibero-americana florescente, né? Eu não me refiro aqui às civilizações indígenas. Às vezes existe essa abordagem spengleriana de civilizações indígenas que aí sofrem a pseudomorfose dos portugueses e espanhóis. Não me refiro a isso. Me refiro à cultura, né? Cujas sementes estavam emergindo dessa fusão ou interação entre europeus, africanos e índios aqui no nosso continente. O que fica muito claro quando você estuda as obras básicas
da civilização ibero-americana, sejam elas literárias ou científicas, né? Tanto já mencionado Casa Grande Senzala, como, por exemplo, um Martín Fierro, né, argentino, passa tranquilamente a imagem de que existe ali uma outra cultura que é completamente única, que é singular e que é, em alguma medida, compartilhada entre os povos do continente. Porém, e me parece que isso se passa no século XIX, as elites, né, que passam a estudar na Europa e nos centros do iluminismo europeu, trazem dos centros do iluminismo europeu uma superestrutura cultural incompatível com o substrato autóctone, né? E com isso geram esse fenômeno de pseudomorfose, em que o caminho natural de desenvolvimento da cultura dessa ecúmene cultural civilizacional é desviado por esse enxerto, tá? O próprio Dugin tem um conceito interessante que também é aplicável ao Brasil, e o Dugin em si aplica esse conceito ao Brasil, que é o de arqueomodernidade. E o conceito de arqueomodernidade se comunica com um conceito de pseudomorfose. A arqueomodernidade, porém, enquanto o pseudomorfose é um conceito de transculturalidade, a arqueomodernidade é um conceito de transtemporalidade, no seguinte sentido. Trata-se precisamente de uma situação na qual existe um substrato popular tradicional, né, um substrato popular tradicional, arcaico, arcaizante, e uma elite ou uma superestrutura cultural construída pela elite que possui um caráter moderno, modernista, né, no sentido iluminista do termo. Então, uma elite iluminista, uma elite modernizada e modernizante, e um substrato popular que é arcaico ou arcaizante. Em diferença a uma série de outros povos, especialmente os povos da Europa Ocidental e da América do Norte, em que tanto povo quanto elite se modernizaram de uma maneira mais ou conjuntamente, ou já nasceram modernos, tipo nos Estados Unidos. O povo, né, a massa dos Estados Unidos já nasce moderna, modernizante, modernizada. Ou, como nos países da Europa Ocidental, a modernização do substrato popular acompanha com um pequeno atraso o caráter moderno das elites, né? E esse conceito de arqueomodernidade serve para distinguir os países em que o abismo entre a elite, né, entre essa superestrutura e a estrutura popular é maior. E o Dugin diz que esse é o caso, por exemplo, da Rússia, em que você tem ali elites ocidentalizadas, liberais e por aí vai, e uma massa, né, de mujiques, de pessoas, entre aspas, supersticiosas, né, muito arraigadas às tradições, e por aí vai. E ele menciona também o Brasil, ele menciona uma série de outros países, menciona países árabes. Ele diz que esse é um fenômeno muito típico do segundo mundo, né? Daquele conjunto de países que são países ditos, ou que outrora se diziam, né, em desenvolvimento e por aí vai. Tá? Então esse é um conceito bastante interessante que a gente utiliza. Mas a noção de uma história cíclica, que aparece no Spengler, aparece em Danilevsky, Leontiev, aparece no Vico, aparece em vários filósofos árabes, por exemplo, aparece também nos tradicionalistas em sentido estrito, como o Guénon e o Évola. Nós adotamos uma percepção de ciclicidade histórica no sentido da busca pela compreensão dos fatores que estão envolvidos na ascensão e queda das culturas e civilizações. Os fenômenos de
fortalecimento e de decadência. Porque é a nossa impressão de que a decodificação das chaves do fortalecimento e da decadência é fundamental, porque nós não somos fatalistas, tal como se costuma interpretar o Spengler. É comum interpretar o Oswald Spengler numa chave fatalista, né? Não é verdadeiro, porque quem lê, por exemplo, A Hora da Decisão, vai verificar que o Spengler ele toma posições e dá orientações práticas por considerar que sim, existem possibilidades de talvez até mesmo de uma revitalização de um complexo cultural civilizacional. Mas nós levamos isso de uma maneira ainda mais explícita. Um complexo cultural civilizacional que morre pode renascer. Talvez no seu renascimento ele não seja igual àquilo que ele era, mas não importa, ele pode efetivamente renascer. Bem, eu mencionei o Évola, né? Eu mencionei o Évola, e o Évola, ele é um pensador relevante para nós da Associação Nova Roma. Novamente, não é relevante em tudo que ele escreveu, mas em alguns aspectos bem específicos do seu pensamento. Por exemplo, no aspecto organizacional, a ênfase que o Évola coloca na construção de uma ordem, a ênfase que ele dá ao fato de que são as minorias que são socialmente transformadoras, e nisso a gente pode fundir o pensamento do Évola com o pensamento do Louis-Auguste Blanqui, né? Isso molda a perspectiva da Associação Nova Roma. A Associação Nova Roma não tem a pretensão de ser uma organização de massas. Nós não queremos ter essa popularidade de milhões de pessoas, né, entendendo aquilo que a gente está falando. A não ser que haja um salto aí intelectual imenso, né? O nosso pensamento, ele tem uma dose de hermetismo e ele está fechado para um grupo que sempre vai ser um grupo restrito, né? Sejamos honestos aqui, sempre vai ser um grupo. Isso não tem problema nenhum, porque todos os processos revolucionários foram conduzidos por minúsculas minorias, por seitas. Tal como Lenin fala na estratégia de um partido de vanguarda, nós trabalhamos com a concepção de uma estratégia de seita ou de ordem. Ordem no sentido de ordem de cavalaria mesmo, né? Nós trabalhamos, e isso é parte fundamental da nossa concepção estratégica, né? Que é algo que a gente herda tanto do Évola quanto do Blanqui. Agora bem, quando a gente. Outro aspecto interessante do Évola, bem, é a noção de. Uma noção não meramente retórica, mas a noção de cavalgar o tigre, que a gente pode ler ao modo maoísta, tal como era feito na Itália nos anos 70 e anos 80, tá? O pessoal sabe que cavalgar o tigre é a noção, muito resumidamente, é a noção de você tentar esgotar por uma intensificação as energias dos processos degenerativos contemporâneos. E a gente pode fazer uma leitura maoísta nisso, numa lógica de você incentivar, de você incitar um acirramento das contradições entre as forças políticas dominantes, na crença de que essa aceleração das contradições vai levar a choques abertos entre as forças políticas, e esses choques abertos vão limpando o terreno para a emergência de novas forças. Isso aí é a aplicação prática de um pensamento evoliano. 99% das pessoas que vocês vão ver lendo Évola aí, Évola é sobre isso e sobre aquilo, e não dá nenhuma conclusão prática e objetiva de qual que é o pensamento do Évola, né? Mas isso é um pensamento evoliano. É a maneira como o Évola era interpretado por organizações revolucionárias terroristas, né, na Itália dos anos 70 e 80, ok? Mas um outro elemento que, e aí no caso
informa tanto o nosso platonismo político quanto a nossa interpretação do pensamento evoliano. Eu já tô vendo que esse vídeo aí vai durar mais de 1 hora, tá? Tô vendo que esse vídeo vai durar mais de 1 hora, mas enfim. É a maneira como eu, modéstia à parte, eu adapto aquele capítulo, aquela noção evoliana, o capítulo do Revolta contra o Mundo Moderno, aquela noção evoliana do retrocesso das castas. Que na verdade é uma narrativa cuja historicidade não é necessária de se levar em conta, mas que tem uma parcial historicidade, mas é aquela narrativa evoliana de uma sucessão de formas políticas que acompanham também uma sucessão de hegemonia de categorias espirituais específicas, ou seja, castas. Né? Então o Évola vai falar sobre a decadência, né, do princípio da monarquia universal, da monarquia sagrada para o domínio sacerdotal, e a queda, a decadência do domínio sacerdotal para um domínio guerreiro, né, ou mais especificamente o domínio dos senhores de armas, né, dos senhores feudais, num sentido mais abrangente. A queda disso para uma hegemonia, um domínio dos proprietários e, portanto, do pensamento econômico. E aí a gente teria que fazer a matização de que comerciante não é a mesma coisa, né? Isso aí já é uma revisão muito sagaz que o Dugin faz do pensamento do Évola. E ele faz essa revisão na obra Etnossociologia, em que ele vai dizer o seguinte: o elemento do comerciante ele é estranho à ordem indo-europeia. O fenômeno dos caixeiros viajantes e inclusive daquele artesão comerciante, grupos que junto do agiota, do pequeno agiota, darão origem à burguesia europeia, esse fenômeno não é um fenômeno indo-europeu. Em grande parte, o que fica mais claro no caso dos caixeiros viajantes, ele é um fenômeno extra-indo-europeu. De modo que não dá para você pensar de uma maneira a regularidade, né, desses fenômenos aí, dessas categorias socio-espirituais indo-europeias, sob a lógica da figura do comerciante como, né, a figura do burguês como sendo a versão moderna do Vaixá. Não, isso não existe. Isso absolutamente não existe. Mas aí isso acrescenta uma complicação nesse pensamento. Mas avançando. Então existe essa narrativa, aí você tem um domínio da burguesia, né, o domínio do terceiro estado, e aí você passa para o domínio do quarto estado, que é o domínio da massa, das sociedades de massa. Muita gente interpreta isso ideologicamente, o que é equivocado. Quarto estado não é a sociedade comunista, tá? Não são os estados socialistas. O quarto estado é a sociedade de massa. Sociedade de massa que se manifesta nas sociedades liberais, nas sociedades comunistas e nas sociedades fascistas. Todas essas sociedades são sociedades de massa quando elas surgem ou, né, enfim, nas suas raízes vão se desenvolvendo dessa forma. Ou, por exemplo, no caso do fascismo, ele surge em sociedades de massa. Tá? Então, todas elas representam o quarto estado. E algo que não é tão enfatizado pelo Évola e nem pelo Dugin, e eu novamente, modéstia à parte, eu enfatizo muito mais esse tópico do que o Dugin ou que o Évola, mas o Évola já havia mencionado, bem de passagem, é que o quarto estado, ou quarta casta, o Shudra, ele não esgota a realidade, né, dessas categorizações ou pertencimentos espirituais antropológicos. Esgota quando a gente leva em consideração os tipos humanos que correspondem ali
a partes ou aspectos do Purusha, né? Mas quando a gente leva em consideração os Dalits, né? Os sem casta, os Chandalas, a gente abre a possibilidade de pensar um quinto estado, que é a sociedade dos párias, a sociedade dos nômades, daqueles que não têm linhagem, não têm família, não têm propriedade, não têm residência fixa, não têm trabalho fixo, não têm pátria, não têm corporação de ofício, né? São folhas ao vento ou poeira que pode ser levada pelo vento. A sociedade em que esse tipo, o tipo do pária, né, que corresponde ao precariado e a outros fenômenos antropológicos e sociológicos contemporâneos, né, a isso corresponde a essa noção de quinto estado, ok? Pouquíssimo, o Évola só menciona em alguns artigos, ele não chega a mencionar nem mesmo em livro, ele só menciona alguns artigos escritos ali nos últimos anos, antes dele morrer. E menciona ali, bem como de passagem, como possibilidade. Como algo que ele estava percebendo, estava vendo que poderia acontecer. Né? Especialmente nascendo a partir dos Estados Unidos. Tá? E aí, um outro elemento com o qual eu trabalho e que se comunica com o platonismo político é a noção de que um processo revolucionário tradicionalista evoliano do guineano, ao contrário de determinadas expectativas que seriam de forçar o encerramento do ciclo para um advento da Idade de Ouro, o que nós não temos como fazer, é, ao contrário, metodicamente e cientificamente, forçar com que a roda, pontualmente, né, circunscritamente, gire para trás, traçando de volta os passos do processo de decadência. O que eu quero dizer com isso? Se nós caímos do do quarto estado para o quinto estado, então um processo revolucionário tradicionalista precisa pensar na possibilidade de desfazer pelo menos o essencial desse processo. A título de exemplo, a gente está falando aí no advento do precariado e na difusão dessa lógica do precariado. Quando a gente fala em reindustrialização e a gente pensa em fábricas mais ou menos clássicas como motores de uma aumentar, né, criar siderúrgicas, metalúrgicas e fábricas de todo tipo no Brasil, ferrovias e por aí vai, inadvertidamente a gente está pensando num desmonte, né, dessa sociedade do quinto estado, sociedade do precariado, a sociedade dos párias, para uma retomada dessa figura da sociedade de massas. Porque a sociedade de massas é um estágio superior em relação à sociedade dos párias. Porque a massa, ela pode ser arregimentada e, portanto, ela pode ser disciplinada, tal como Foucault demonstrou através da escola, através da fábrica, através da prisão. Escola, fábrica, prisão são instrumentos, o hospital, são instrumentos de disciplina. E tá bom, tá tudo bem, né? Nós concordamos com a análise do Foucault e dizemos, é isso aí que queremos, tá ok? Essa é a nossa diferença em relação ao Foucault. Né? É possível disciplinar a massa, é possível mobilizar a massa, é possível arregimentar a massa através desses mecanismos e instituições que são instituições disciplinares. E isso representa uma evolução, e na medida em que é possível, como Nietzsche demonstrou, transformar hábito em instinto
através da disciplina, através da imposição, através da força, é possível empreender uma transformação profunda, até mesmo interior, né? No que concerne as dimensões mais sutis do ser humano, através da disciplina, através desse tipo de desfazimento objetivamente revolucionário, não é algo reacionário, tá? Porque o objetivo é voltar de fato ao começo, ok? Mas é possível fazer isso, né? E claro, isso vai assumir uma nova forma. Isso sempre vai assumir uma nova forma. Porque tem novas tecnologias, tem uma série de novas questões, mas sim, isso passa por uma retomada dos elementos de estabilização da sociedade. Óbvio que passa por uma superação da sociedade de espetáculo, uma superação dos mecanismos de dissolução do tecido social, como o imigracionismo, né, a própria revolução sexual em alguma medida. Tudo passa por isso daí. E do quarto estado, é possível passar ao terceiro estado, mas o terceiro estado não o terceiro estado da infiltração dos caixeiros viajantes, o terceiro estado da sociedade de proprietários, em que o proletariado, que ressurge a partir do precariado, é desproletarizado por sua transformação numa sociedade, numa classe de produtores, de proprietários produtores. O que pode ser feito através da superação da forma capitalista, inclusive capitalista de Estado, através, por exemplo, isso não esgota, mas através do cooperativismo. Todos os trabalhadores, a partir do momento que todos os trabalhadores se tornassem associados cooperativos, eles seriam proprietários. Em casa, ele seria proprietário do seu imóvel, né? Então você tem essa busca por uma sociedade de proprietários através do cooperativismo, da atualização da forma corporativa, né? Através da distribuição de propriedade para moradia ou da facilitação da aquisição da propriedade para moradia, né? Você dá esse segundo passo, esse passo, né, na direção do terceiro estado. O passo na direção do segundo estado, ele pode ser buscado, né, numa crescente militarização política da sociedade. Você proletariza a sociedade, você transforma a sociedade, né, numa sociedade de proprietários, e você militariza a sociedade. Você militariza a sociedade. E você força a elite política a ser também uma elite militar. Pense, por exemplo, a sociedade tal como descrita no Tropas Estelares, né? Em que uma elite política é necessariamente também composta por aqueles homens dispostos a arriscar a própria vida, né? É um modelo possível. E vejam que os processos eles podem ser semi-simultâneos. Você não precisa fazer apenas uma coisa, depois outra coisa. Você pode ir desdobrando esses processos em conjunto uns com os outros, porém dispondo-os de uma maneira lógica para que cada coisa tenha o seu tempo de maturar. A mesma coisa na noção de um estado sacerdotal, né? Você precisa de um tempo efetivo para que seja possível até mesmo educar, preparar, permitir a emergência, né, dessas figuras que seriam ali correspondentes a sacerdotes filósofos, né? Porque a noção a noção tradicionalista da figura ali do sacerdote não é meramente a do oficiante de ritos religiosos, né? Abarca também a figura do filósofo, mas do filósofo verdadeiro, do filósofo que não é a Márcia Tiburi, né? Para colocar nesses termos, ok? Até você chegar à possibilidade de resgate, de recuperação do rei filósofo,
que é o objetivo desse processo, que é um processo alquímico. É você transformar ciência política, a ciência do Estado, em uma opus alquímica. É disso que se trata. Isso aí é levar a sério o pensamento político evoliano e buscar modos de sua aplicação prática, né, em detalhes, às vezes corriqueiros, né? Qual que é a posição mais evoliana em relação, por exemplo, à CLT? É de que a CLT representa um marco de estabilidade, de disciplina, um marco civilizatório, sem o qual você tem a facilitação da emergência do precariado e da sociedade dos párias, nômades, anômicos, né, que são aí transformados em partículas elementares, né, nos termos do Roellebeck, em partículas elementares que são como folhas no vento, que são como poeira, né? Então, numa leitura evoliana, nós temos que afirmar a CLT, que pode ser aprimorada, mas não pode ser abandonada. Vejam só, é uma questão de você pensar você pensar o pensamento, não tem problema nenhum com isso aí, você pensar o pensamento tradicionalista em um sentido prático, que não seja meramente isso que o pensamento evoliano se tornou, que é um fetichismo por memes e frases de efeito e estética e snobismo de favelado, né? Um snobismo de favelado, sinceramente. E é só isso, tá? Mas o que é isso? E aí a pessoa vai e, eu sou evoliano. Quem que você gosta na política atual? Eu gosto do Milley. Aí eu realmente acho que o cara nunca leu um livro do Évola, né? Leu uns memes, falou que ser evoliano é sobre ser arrogante e aristocrático e elitista e etc, etc. E o Milley tem alguma coisa a ver com isso, porque ser evoliano é não gostar de pobre ou algo do tipo. Não tem nada a ver, né, pessoal? Mas, avançando, o que mais a gente pode dizer do ponto de vista teórico? Sociologicamente, nós acreditamos na teoria da circulação das elites. E nisso nós unimos, obviamente, Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Robert Michels, Michels, alemão, né? E o pensamento do Gramsci, né? Porque o pensamento do Gramsci, para quem defende a teoria da circulação das elites, é fundamental. Porque o Gramsci pensa, por exemplo, o jogo dialético entre hegemonia e contra-hegemonia. E veja bem, quem é que maneja a contra-hegemonia? Quem maneja a contra-hegemonia é a contra-elite, a anti-elite, aquela elite possível que está sendo gestada, né, no underground político. A anti-elite ou contra-elite maneja uma contra-hegemonia, e essa contra-hegemonia pode ser manejada pelo florescimento de uma contracultura, por exemplo, né? E nisso ela abre espaços de disputa de poder, nos termos, por exemplo, até das zonas autônomas temporárias do Hakim Bey, pensador anarquista. Mas eu acho mais frutífero, talvez, pensar em zonas autônomas permanentes ou semi-permanentes, né? Porque a ideia é empreender essa substituição da elite, do poder, da hegemonia. Então a gente opera nessa lógica da teoria da circulação das elites e na lógica do gramscismo, né? Gramsci é um pensador fundamental para nós, ok? O que mais que a gente pode colocar na mesa em relação a pensadores? Obviamente nós somos schmittianos, né? Nós somos schmittianos. Nós somos schmittianos na prática em todos os sentidos, né? Schmitt informa a nossa perspectiva geopolítica continentalista, ou seja, de grandes espaços. A maneira como nós lemos a política, tanto a pequena política como a grande política, é pela lógica da distinção amigo-inimigo. As soluções que nós pensamos para o Estado brasileiro são schmittianas, no sentido de que nós acreditamos na necessidade do estado de exceção.
Nós acreditamos na necessidade do estado de exceção. Ponto final. Né? Estado de exceção, nos termos schmittianos, com o objetivo de restaurar uma concepção de soberania que efetivamente empreenda da maneira correta a distinção amigo-inimigo, no sentido que efetivamente preserve o povo. Né? Porque não adianta chegar e falar, o Xandão é schmittiano. Né? Bem, o Schmitt não tem o monopólio da concepção de estado de exceção, da concepção de ditadura, pessoal. Né? Não tem o monopólio. Não existe esse negócio de qualquer um que empreenda estado de é um schmittiano. Né? Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona a teoria política, a ciência política ou o próprio pensamento do Carl Schmitt. Né? Porque, vejam só, se você ali o estado de exceção, no caso do Alexandre de Moraes, ele é implementado, e vamos despersonalizar, no caso do STF, tá? No caso do STF, o estado de exceção é implementado com o objetivo de defender os valores liberais. Por mais que se fale na defesa da democracia, se entende democracia por valores liberais. Então se instaura o estado de exceção para defender os valores liberais, mesmo que isso signifique a liquidação da democracia. Porém, os valores liberais são precisamente aqueles valores que, pouco a pouco, vão corroendo o Estado e colocando o povo numa situação de tensão crescente, de dissolução do tecido social e de risco de desaparecimento. Portanto, não, pessoal, o STF não é schmittiano. Né? Pode até ter entendido elementos do pensamento do Carl Schmitt para aplicação no interesse do liberalismo, ok? Mas eles não são ideologicamente schmittianos. Nós somos ideologicamente schmittianos e nós acreditamos no estado de exceção. Acreditamos na necessidade do estado de exceção para defender a democracia brasileira contra os valores liberais e contra as instituições liberais. E acreditamos que nesse processo, né, é necessário, e aí nisso nós somos influenciados pelo pensamento do Norberto Ceresoli, o filósofo do Hugo Chávez. Nós acreditamos num papel de protagonismo das Forças Armadas. As Forças Armadas devem participar num processo de defesa da democracia e de enfrentamento aos valores liberais. Ok? Que mais que a gente poderia falar aí sobre... Nossa concepção de antropologia é uma concepção tradicional num sentido tomista. A antropologia da ANR ela é tomista ou neotomista, ok? Então isso é sempre fundamental de enfatizar. Nós distinguimos, por exemplo, a concepção de pessoa da concepção de indivíduo. Nós colocamos a questão da tripartição, né, do homem. Tudo bem que alguns tomistas fazem uma bipartição, porque eles colocam o espírito como sendo a cúspide da alma, por assim dizer. Mas eu considero mais efetivamente tradicional, num sentido aí mais platônico, falar em tripartição, né, de distinção entre corpo, alma e o espírito que é eterno. Né? Então essa é a nossa concepção antropológica, o que tem uma série de implicações. É óbvio que nessa concepção antropológica a gente não poderia falar aí num neotomismo estrito, porque seria um neotomismo em diálogo com uma antropologia possível do Dasein, né? Uma antropologia fenomenológica, por assim dizer. Mas é nessa linha que nós caminhamos. Né? No que concerne a economia, ainda num sentido geral, nós defendemos, né, como base teórica e econômica o pensamento do Friedrich List, basicamente. Né? Esse é o marco teórico do pensamento da Associação Nova Roma. Friedrich List,
o Manuel Lesco e os pensadores econômicos que giram em torno da escola histórica alemã, né, como o Werner Sombart, pensadores que giram em torno do pensamento protecionista num sentido geral, né, como eu falei, escola histórica, corporativismo. De modo geral, as nossas preferências econômicas giram em torno dessas figuras. Né? Gostamos também do Thorstein Veblen, do Schumpeter em alguma medida. Que mais? Eu não vou entrar na parte prática, porque na parte prática eu poderia falar aí de uma maneira mais específica naquilo que eu diria que são as questões prementes. Né? Mas eu falando quem são os teóricos econômicos favoritos, né? List, Zombart, Manuel Lesco e por aí vai, dá já para entender mais ou menos qual é a nossa linha econômica, né? Se a gente for pensar em socialismo, sim, ler Karl Marx é interessante. Existem críticas e análises em Karl Marx que são interessantes e que permanecem atuais. Porém, é fundamental separar o que é ali a ferramenta crítica do Karl Marx, daquilo que ele propõe, daquilo que ele lança como soluções, né, para os problemas que ele identifica. Problemas como por exemplo, a alienação, né, e por aí vai. Então, sim, a gente leva em consideração, sim, ainda que não seja. Ainda que a gente não seguir, né? Como eu falei no Carl Schmitt, mas eu estava falando mais ali na linha da filosofia política, óbvio que no âmbito do direito nós somos antipositivistas, anti-kelsenianos, nós somos schmittianos no que concerne teoria da Constituição. Função da Constituição é dar a estrutura do Estado. Função da Constituição é indicar quem é o soberano na medida do possível, os mecanismos da própria soberania, quiçá prever o estado de exceção e oferecer ali a estrutura do Estado. O resto é excrescência, não cabe na Constituição. Nós somos anti-neoconstitucionalistas. Não existe espaço para direitos humanos na Constituição que a gente pensa. Não existe espaço para aquilo. Direitos individuais, direitos... Não existe espaço para isso, tá? Essa é a nossa concepção. Nós pensamos... Eu não vou nem entrar muito em arte, mas nós pensamos que arte tem função pública. Em primeiro lugar, nós pensamos, até na linha, tal como na linha descrita pelo Burckhardt sobre os principados renascentistas, nós pensamos nesse estado neoplatônico, porque é disso que a gente está falando, a gente pensa nesse estado neoplatônico como obra de arte, política como arte, ok? E a arte como sendo sempre também política, o que não significa que a arte deva ser panfletária. A arte ser política não significa a arte ser propaganda ou publicitária, tá? Então nós temos uma concepção específica aí da arte em relação a isso. Eu não sou neurótico em relação à arte moderna ou pós-moderna. O problema é que boa parte daquilo que é feito no âmbito, que foi feito ou tem sido feito no âmbito das vanguardas artísticas aí das... É uma bosta, né? É uma bosta. É uma bosta ou é dissolvente. Eu acho que é interessante, né, você até apresentar outras possibilidades formais e estilísticas de arte, na medida em que isso contribua ou ad majorem gloriam Dei, né, ou então para o empoderamento, o fortalecimento do homem e ou do Estado, ok? Tal como o futurismo foi usado, tá? Mas não se limita a futurismo. A gente poderia pensar um novo surrealismo nesse sentido. Poderíamos pensar uma série de outras coisas. Mas aquilo que é pensado, que é feito em termos de... o teatro do absurdo, né? Ionesco, Beckett. Não me desce, cara. Eu não sei pra que serve aquilo. Né? Será que dá pra falar alguma coisa de pedagogia, né? Num sentido bem geral? Porra, eu vou meter uma puta polêmica aqui e eu não vou elaborar. Eu vou meter uma puta polêmica e eu não vou elaborar.
O Paulo Freire, ele é tanto superestimado quanto subestimado. As pessoas que gostam dele gostam pelos motivos errados, as pessoas que odeiam ele pelos motivos errados. Tudo que vocês leram sobre Paulo Freire é mentira, pessoal. Tudo que vocês leram sobre Paulo Freire é mentira. Paulo Freire não era marxista. Paulo Freire não era socialista. Paulo Freire não é responsável pelo analfabetismo funcional. Paulo Freire não é responsável por política de cotas. Paulo Freire não é responsável por esse negócio aí de linguagem neutra, português. Paulo, ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Tá ok? O que existe ali no Paulo Freire é uma busca por uma espécie de hermenêutica fenomenológica acoplada à pedagogia, à educação, que tem até algo do próprio Martin Heidegger, tá? Então, assim, não estou dizendo que é o marco teórico, mas eu acho que vocês deveriam tentar... Mas eu não vou elaborar, porque isso aí fica para o ano que vem. Eu vou deixar como mistério aí do porquê que sim tem algo de interessante ali no Paulo Freire. Porém, num sentido geral, eu acredito, né, em escola tradicional. No seguinte sentido, no sentido de que, beleza, a escola ela é para todos, mas ela visa sempre separar as pessoas por suas vocações e separar os melhores dos piores. E que a academia, a universidade não é para todos. A universidade não é para todos e não existe para ser para todos. Ela deve fazer uma triagem para que os melhores, os com mais potencial, frequentem a universidade. Né? Eu vou parar nessa parte teórica por aqui, senão não vai dar tempo para falar da parte prática. Então vamos lá. Questões prementes do Brasil. Quais são os posicionamentos do Rafael Machado e da ANR em relação a questões fundamentais do Brasil? Vamos colocar aí, começando por Justiça e Segurança Pública, que é aquilo que todo mundo acaba sendo um elemento que chama a atenção hoje, porque me parece que é uma das prioridades do povo brasileiro. Nós somos punitivistas, nós somos muito punitivistas. Nós somos a favor de fazer todo tipo de articulação necessária para, bem, eu falei na verdade até em estado de exceção, né, mas enfim, para aprovar pena de morte, pena de trabalho forçado, pena de prisão perpétua. Para mim não faz sentido, tá? Não faz sentido. Ou bota o cara pra trabalhar para sempre, sem isso diminuir a pena, ou mata. E aí, claro, coisas leves. Pena de punição corporal, chibatada mesmo, chibatada. Dá uma chibatada no maluco e solta. Né? Se o que o cara fez não foi grave. Nós somos a favor de redução da maioridade penal. Ah, mas pra qual idade? 12 anos de idade. 12 anos de idade. 12 anos de idade, todo mundo sabe que não pode matar. A gente pode até fazer, tipo, uma matização no seguinte sentido. Crimes diferentes terem uma maioridade penal diferente. Porra, talvez, de fato, uma criança ou um adolescente não tenha muito bem noção do que é um estelionato, né? O que é um estelionato. Ele não entenda a gravidade daquilo, né? Então, talvez crimes diferentes possam ter matizações, né? Mas um homicídio, uma criança de 12 anos sabe o que é um homicídio e sabe que o homicídio é ruim e é errado, ok? Então é isso aí, maioridade penal, 12 anos de idade. Sim, nós somos a favor de, por exemplo, de mandados de busca e apreensão coletivos. Nós somos a favor do uso de táticas de cerco em operações em territórios tomados pelo tráfico. E nós consideramos que para derrotar o crime organizado, trata-se de uma questão de disputa territorial. É necessário matar o inimigo, ocupar o território e, de fato, civilizá-lo, né? Trazer o Estado, trazer os serviços públicos. O que só pode ser feito através do mecanismo do direito penal do inimigo. O criminoso fortemente armado que ocupa território dentro do território brasileiro, ele tem que ser tratado como sendo um insurgente armado. Portanto, um inimigo e não um homem doente que precisa de políticas públicas.
Não, o criminoso fortemente armado não é um homem doente que precisa de políticas públicas, que precisa ser curado, que precisa ser regenerado. Ele é um inimigo público, ele é um inimigo do Estado que precisa ser removido da sociedade, pelo meio que for, para que se possa, de fato, nacionalizar o território que ele havia ocupado. Ok? Isso aí, novamente, resumido. E eu acho que isso pode ser feito em um ano de governo, com integração entre todas as polícias e as Forças Armadas. Tá? Em um ano de governo é possível fazer a maior parte do trabalho. Mas esse é um aspecto. Que mais que a gente pode colocar como sendo aí questões para defesa. Defesa, pessoal, olha só. A gente tem que cortar os penduricalhos dos generais. Eu tenho camaradas que são militares. O que não é estereótipo, o que os caras falam é que general se empanturra de lagosta, de champanhe, cara, e que o orçamento vai para isso. Tem uma parte do orçamento que vai para isso. Sem falar nas pensões de filhas de militares. Eu, sinceramente, de primeira, eu aposentaria todo o generalato. Aposenta todo o generalato e sobe os coronéis. Tá entendendo? Sobe todo mundo um degrau. Sobe todo mundo um degrau. Né? É um pessoal com a mentalidade da Guerra Fria, obcecados pelos Estados Unidos, etc. Né? E, obviamente, todo o conteúdo das escolas de oficiais precisa ser radicalmente alterado. Quando a gente fizer isso, depois de um tempo, vai ser possível que os militares de fato exerçam a função que tem que exercer. Aí, claro, a tecnologia, etc. Tem que ter investimento, tudo isso a gente sabe, né, pessoal? As empresas militares têm que ser estatais, né? A gente tem que fechar parcerias com países que vencem conflitos, né? E não com porcaria de Estados Unidos. Mas eu não vou me alongar nisso porque eu acho tudo isso muito óbvio, né? O Brasil tem que ter bomba atômica, a gente tem que ter bomba atômica, a gente tem que ter mísseis hipersônicos, a gente tem que ter enxurrada de drone, a gente tem que construir bases militares na Amazônia toda, nas fronteiras todas, né? A gente tem que ter um pacto comum de defesa continental. Quando o Brasil tiver armas nucleares, essas armas nucleares têm que operar como guarda-chuva atômico do continente inteiro. Mexeu alguém, um país estrangeiro aí de outro continente, mexeu com o Uruguai, toma um míssil na cabeça. Foda-se. Né? Igual a Rússia trata Belarus. Igual a Rússia trata Belarus. Né? É assim que a gente tem que tratar o nosso entorno. Opa, mexeu ali com a Venezuela, toma um míssil. Né? Não estou sendo literal. Óbvio que eu não estou sendo literal. Mas todo mundo tem que saber que, por exemplo, mexeu com a Venezuela, opa, nós temos aqui 1000 mísseis nucleares hipersônicos e por aí vai. Tá? É nesses termos que a gente tem que pensar. Relações internacionais. Relação internacional. A única coisa importante de relações internacionais é que o objetivo do Brasil tem que ser se tornar o líder da América Ibérica, o polo, o centro, o núcleo. E a partir desse núcleo brasileiro, construir uma confederação com os países da região. Que vai ser uma unidade na diversidade. Nós teremos ali um pacto militar nosso, teremos um pacto militar, teremos algum compartilhamento de tecnologias, né? A gente vai buscar autarquia econômica, mínimo de comércio possível com países de fora do continente. Mínimo de comércio possível. O máximo vai ser só aqui no continente. Né? E claro, relações preferenciais, né, com, por exemplo, países de fala portuguesa, outros países que têm conexão histórica com o Brasil, eventualmente até outros aliados, até nesse contexto da multipolaridade, tipo a Rússia e a China, né? Até para que a gente evite aí um retorno da unipolaridade, beleza, tudo isso tem a sua lógica, né? Mas eu penso que a nossa geopolítica deve ser uma geopolítica continental, voltada para o nosso entorno, pessoal. Deixa eu ver o que mais que dá para falar em relação a outras questões. Parte de economia, fazenda, etc, etc. Cara, a gente vai acabar com política de austeridade. Essa noção de que o Brasil vai crescer se a gente economizar. O Brasil não é uma porra de uma padaria, seus filhos da puta. Eles são malucos.
Qual país cresceu dessa maneira? Qual país cresceu dessa maneira? Nenhum país cresceu dessa maneira. Os países crescem com investimento público. Investimento público que move o crescimento até da parte privada, do setor privado da economia. Então a gente vai riscar o país todo de ferrovia, vai construir fábrica estatal mesmo, foda-se, porque a gente vai ter uma nova Constituição. A nossa Constituição proíbe o Estado de criar empresa. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Isso não existe pra mim. Né? A gente vai abrir tudo quanto é empresa que tenha que abrir, criar, e vai reestatizar tudo aquilo que foi privatizado nos últimos 30 anos. Então, que tem que ser estatizado de novo. Aquilo que é falsamente estatal, tipo a Petrobras, vai voltar a ser 100% estatal. E a gente vai começar a liquidação do financismo. Se o mundo não vai fazer uma nova Bretton Woods, o Brasil vai ter a sua própria Bretton Woods, a sua própria regulamentação da atividade bancária e da atividade financeira. Ah, mas a bolsa vai cair. Foda-se a bolsa. Não é a bolsa o coração da economia, pessoal. Não é a bolsa o coração da economia. A economia é um fenômeno físico, material, e não de planilha de Excel, tá? Podem esperar também se bobear calote em dívida pública, especialmente para os estrangeiros, especialmente aí para o pessoal que vive de rentismo de especulação, né? Não tem problema nenhum com isso. E país nenhum quebra porque deu calote em dívida, porque os caras vão continuar vivendo de dívida. E se bobear, a gente vai dar calote e pegar mais dinheiro. É assim que funciona, pessoal. Não se engane. Não caia em conta carochinha. Tá entendendo? Tanto no âmbito individual quanto no âmbito do Estado, ninguém quebra. No sistema financeiro contemporâneo, ninguém quebra. O que a gente tem que fazer é impor determinados limites para ficar evitando, né? E para a gente poder efetivamente combater o rentismo e a especulação. Fundamentalmente, a gente vai tentar guiar o país na direção de uma transformação das médias e grandes empresas em cooperativas. A gente vai dar incentivos econômicos para a criação de cooperativas para torná-las ainda mais competitivas em comparação com empresas tradicionais, tá? E óbvio, no âmbito, né, ainda menor, a gente vai, obviamente, enfatizar, a gente vai incentivar a pequena propriedade, o empreendedorismo, né? Empreendedorismo no sentido autêntico do termo, ok? O que a gente puder no âmbito das grandes corporações, grandes empresas, o que a gente puder estatizar, a gente vai estatizar. O que a gente puder estatizar, a gente vai estatizar. Esse é o nosso pensamento em relação a isso. O que mais que a gente pode falar de outras áreas? Deixa eu ver aqui, blá blá blá. Transporte, né? Óbvio que transporte, ferrovia, rodovia, a gente tem que construir de tudo, né? Tem que construir de tudo. A gente tem que ter uma internet nacional. A gente tem que ter uma internet nacional, óbvio. Tem que ter uma internet nacional. Né? Isso é uma questão fundamental. Aliás, saneamento talvez seja a questão mais fundamental de todas. Tirando questões de segurança pública, saneamento, porque saneamento é determinante para os investimentos em saúde. Tem um paper, né, que diz que cada dólar investido em saneamento economiza $2 na área de saúde, né? Economiza $2. Então, assim, eu diria que no ano 1 de um eventual governo nosso, ou apoiado por nós, a gente encheria o saco na questão do saneamento básico. De espalhar até em reserva, de foda-se esse papo de não pode entrar em reserva, a gente vai extinguir. A gente não vai extinguir as reservas, mas a gente vai tirar de cena tudo e todos que impedem o Estado de entrar nas reservas indígenas. Né? A gente vai retirar de cena tudo que impede o Estado de estar presente na vida dos índios brasileiros. Ok? Então, assim, tem que botar saneamento básico em tudo, pessoal. Porque as pessoas vão parar, se bobear, vão parar até de ser feias, vão ser menos feias. Já pensou nesse fato de que o brasileiro tende a ser meio feio por conta de esgoto, né? Por conta de falta de saneamento básico? Então, cidades, né?
Tem que descentralizar. A gente quer o êxodo urbano. A gente quer o êxodo urbano. A gente tem que diminuir as cidades brasileiras. E a gente tem que desfavelizar o Brasil na marra também. A gente tem que desfavelizar o Brasil na marra. Tema importante. Trabalho, emprego, a gente vai fortalecer a CLT. A gente vai, inclusive, tornar mais difícil tornar o trabalhador descartável. A gente vai voltar a como eram as relações empregatícias nos anos 60, em que os trabalhadores podiam confiar em ficar 30, 40 anos na mesma empresa. O Estado ele tem que ser punitivo em relação à empresa que trata o trabalhador como sendo descartável, como sendo rotativo. Ok? Ah, mas como é que pode? Isso é uma tirania? Foda-se. Europa cresceu economicamente pra caralho, anos 50, 60, 70 e 80, com um estado de bem-estar social pesadíssimo. Vai dizer que a gente não pode fazer isso no Brasil? Vai tomar no cu. Meio ambiente. A gente é 100% a favor de defesa do meio ambiente. Só que a gente tem que integrar a defesa do meio ambiente com temas de integração nacional, soberania nacional e defesa nacional. Eu sou a favor, por exemplo, vamos supor que a gente quer construir uma ferrovia, mas a ferrovia passa por uma floresta, né? Ou passa por uma montanha. A gente não quer derrubar a montanha é importante, a montanha é simbólica, a montanha é cartão postal, a montanha é bonitinha. Vamos desviar da montanha com a estrada ou com a ferrovia. Mas vai gastar 1 milhão a mais. Vamos gastar 1 milhão a mais. Foda-se. O belo é superior ao útil. Né? O sublime é infinita. E as montanhas são sublimes. O sublime é infinitamente superior a preocupações orçamentárias, pessoal. Ok? Essa é a nossa política ambiental. A gente vai construir as ferrovias, a gente vai construir as estradas. A gente vai gastar mais se a gente tiver que desviar. Vamos fazer, vamos construir e vamos preservar o meio ambiente. Essa é a nossa perspectiva em relação a esse tópico. É porque eu estou vendo aqui por ministérios, por áreas de governo, né, para facilitar. Direitos humanos. Não vou nem falar nada dessa parte de direitos humanos. A gente vai eliminar todo o woke. A gente vai fazer o relógio andar para trás em relação a tudo nesse âmbito dos direitos humanos. Tudo. Sim, eu sou a favor da gente dificultar o divórcio. Eu sou a favor da gente dificultar o aborto. Eu sou a favor da gente eliminar todo e qualquer tipo de legislação feminista, legislação ligada aí à temática sexual e de gênero e por aí vai, etc, tá? E vai acabar com tudo isso. Turismo não vai existir. Tô brincando, mas enfim, não vai ser prioridade. Não vai ser prioridade. É isso, pessoal, eu tenho agora um compromisso, mas ficou um episódio gigante, mas também é o último episódio do ano, pessoal. É o último episódio do ano. Aqui eu fiz uma pincelada, é um quadro tipo do Kandinsky, infelizmente, porque eu odeio o Kandinsky, tá? Eu acho uma merda esse negócio de Kandinsky. Mas ficou um quadro do Kandinsky esse episódio. Deu umas pinceladas em um monte de nomes, de teorias, de propostas, de maluquices. E é isso aí. Então eu espero que todo mundo tenha... Talvez eu grave vídeo só pra dar Feliz Natal pra vocês. Eu vou pensar nisso, tá ok? Mas por via das dúvidas, Feliz Natal aí. E um feliz ano novo também, um ótimo ano novo, ótima virada. Espero que estejam todos vivos e bem quando eu voltar. E contem aí com o nosso trabalho, a continuidade do nosso trabalho. E aliás, bem, se você gostou daquilo que eu falei sobre os nossos marcos teóricos, sobre algumas das nossas ideias práticas, sobre algumas reflexões nossas, filiem-se à Associação Nova Roma. A Associação Nova Roma é o veículo através do qual nós vamos implementar essas teorias e essas ideias, custe o que custar, doa quem doer, sofra quem tiver que sofrer, ok? Então, filie-se à Associação Nova Roma, que vai ser, né, o nosso principal veículo
tende a ser aí um dos grandes veículos do movimento nacionalista no Brasil, né, ao longo dos próximos anos. Então é isso aí, pessoal. Até o ano que vem. E essa foi a última pílula vermelha de 2025.